Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Parte 2, aula 2. Bom, muito bem, essa aula então nós vamos ver os detalhes aqui das ferramentas de edição vetorial do aplicativo TerraView. Muito bem, o TerraView ele tem um plugin, que é o TerraEdit, que permite então a gente fazer edição vetorial das representações de ponto, ou de linha, ou de polígono, né, que são os três tipos geométricos vetoriais aí existentes, né? E a barra de ferramentas é essa daqui que a gente tem disponível algumas ferramentas aqui para exatamente fazer a edição vetorial. Então o plugin TerraEdit edita o quê? O que você pode editar? Ponto, linha e polígono. Mas você pode editar ponto e linha e polígono de camada existente, isso é, de um arquivo shapefile ou de uma tabela PostGIS. Ou ainda pode criar uma camada nova para fazer a edição, isso é, você definir a partir do zero um arquivo shape ou uma tabela PostGIS. Então, se for um novo layer ou uma nova camada, você vai ter que fornecer parâmetros e atributos ali na interface. Se for uma nova camada, a partir de uma camada de referência, ele copia os parâmetros e os atributos daquela camada de referência para a camada nova que está sendo criada. Você tem algumas etapas para fazer a edição. Então você tem o plugin no TerraEdit, aqui no menu Plugin, Edition Tools. Você tem que escolher qual camada que você vai editar, isso é, você ativa ou põe o mouse aqui, clica em cima da camada antes de iniciar a edição. Aí você clica no botão para iniciar, que é esse botãozinho aqui, e começa a fazer a edição. Aí se for ponto, linha ou polígono, você tem os três tipos ali, um dos três ali para poder fazer a edição. Tá? Usa as outras ferramentas, se for necessário ali, para fazer alguma correção. E enquanto você está editando, a camada fica inclusive com uma cor vermelha, para destacar que é aquela camada que está sob edição. Ao salvar, aquela camada fica verde, dizendo que não tem nenhuma geometria mais temporariamente ali sem ser salva. E aí, ao finalizar a edição, no mesmo botão ali, você finaliza a edição, a camada volta a ficar com a cor preta. Tá? Então ele fica vermelho enquanto você está editando, fica verde após salvar e volta para a cor preta quando você finaliza. A barra de ferramentas é essa aqui, a gente vai detalhar um pouco cada uma dessas ferramentas aqui. Então, botão de iniciar, botão de cancelar, salvar a edição, vai para frente, volta para trás. Você escolhe se é ponto, linha ou polígono. Você move a geometria, rotaciona, edita os vértices tanto de linha como do polígono. Você agrega a área a uma geometria existente. Você subtrai áreas. Você unifica geometrias de polígonos. Você faz o split de geometrias, né? Separa duas geometrias. Altera os atributos de uma geometria editada, deleta as geometrias que estão selecionadas, define qual é o snap ali, ou a tolerância em pixels ali de tela, para que ele aproxime o ponto que você vai iniciar sobre um ponto existente de outro mapa ou do próprio mapa que está em edição. Você cria novas camadas antes de fazer a edição aqui, criando um novo shape, um novo tabela PostGIS, né? Ou você define aqui o fator ou passo de digitalização para linhas e polígonos. Para aí quando você for digitalizar com o mouse, você mantém apertado e ele vai pegando pontos em função de milímetros da tela. Então o criar pontos, simplesmente habilita o cursor, tá? Você vai clicando sobre o mapa, ele vai adquirindo pontos. E depois você pode editar aí os atributos desses pontos novos.
Se for digitalizar linha ou polígono, você tem que definir aqui o fator de digitalização em milímetros, se você for usar o modo contínuo. Caso contrário, você vai dando um clique a cada clique com o botão da esquerda do mouse, ele vai pegando um ponto. Mas se você quiser que os pontos sejam obtidos automaticamente em função de um passo, você diz aqui o valor. Por exemplo, 0,5 milímetros da tela, ele vai pegando aqui os pontos no traçado ali do mouse. O criar linha, então, habilita o cursor para tanto fazer a digitalização ponto a ponto, então a cada clique com o botão da esquerda ele vai pegando os pontos, botão da direita ou duplo clique ele finaliza a linha. Se você inicia com a esquerda mantendo apertado o botão, ele vai pegando pontos no passo que você definiu. Mesma coisa para polígono, você habilita a ferramenta de polígono, você pode fazer ponto a ponto, com o botão da direita ou duplo clique ele fecha o último com o primeiro. E se você mantém apertado o botão da esquerda, ele vai pegando pontos no passo que você definiu também. A ferramenta de Snap, você pode definir uma tolerância aqui em pixels de tela para as camadas que você quer que eu utilize aí como referência para aproximar ou fazer com que o ponto inicial de uma nova linha coincida com um ponto de um traçado existente. A ferramenta de alterar vértices de linhas e polígonos, tá? Exige que primeiro você clique sobre a geometria, ele vai realçar os pontinhos ali da linha e você pode então inserir vértices. Então, por exemplo, entre dois pontos aqui eu clico e movo, então ele já adiciona o ponto e move ao mesmo tempo. Pode remover vértices, então se eu clicar aqui ele vai tomar a forma do ponto anterior e posterior. Ou mover vértices, pontos que já existem, eu quero simplesmente arrastar para uma nova posição. A ferramenta de agregar áreas, agrega a área de polígono já existente. Então você habilita a ferramenta e aí você faz a digitalização passo a passo ou de um modo contínuo. Você pode traçar, é necessário que ele passe por dentro do polígono, que aí a parte que ficou para fora vai ser agregada ao polígono existente. Então, a hora que eu fechei esse polígonozinho preto aqui, ele aumentou a área do polígono ali. O subtrair área, você também vai digitalizar do modo passo ou contínuo, só que se você fechar um polígono dentro do outro, ele vai criar um buraco, ele vai subtrair a área interna, né, a esse polígono maior. E se caso você pegar uma parte fora, uma parte dentro, ele vai simplesmente corroer aqui, ele vai comer um pedaço aqui desse canto aqui, que foi onde eu digitalizei esse polígonozinho. Mover geometrias ou remover. O mover, simplesmente, você seleciona uma ou mais geometrias, ele vai destacar ali, né, com o mouse, e aí você move. Ao soltar, ele adquire a nova posição. O remover, se você marcar as duas geometrias aqui de cima, ao clicar no remover, ele apaga as duas geometrias. Unificar geometrias. Para unificar duas geometrias, a condição é que elas têm que ser vizinhas, né? E o ajuste aqui entre a linha do polígono de cima e do polígono de baixo tem que estar perfeito. Tá? Não pode ter sobreposição e nem lacunas. E aí, você clicando nos dois polígonos, ao clicar no unificar, ele vai te perguntar qual ID que ele vai manter. Aí você pode escolher se vai manter o ID do polígono de cima ou de baixo. E ele tira a linha de fronteira dos dois polígonos e transforma os dois em um único polígono agora. Atributos da geometria. Então, polígonos, pontos ou linhas que tiver ali na camada, se você clicar, ele abre aqui a janelinha com os atributos existentes. Você pode alterar ou preencher, se for um ponto ou polígono novo, você pode preencher aqui nessa janelinha. Mas a gente vai ver também que você pode preencher depois, lá na tabela realmente da camada, né? Bom, nós temos um exercício proposto que é incluir uma nova geometria de parque no estado de Goiás. Então nós temos aqui uma imagem de satélite
e vocês vão utilizar uma camada que já existe com alguns parques no estado de Goiás, e aqui no Distrito Federal tem esse polígono aqui, olha, que dá para ver bem destacado aqui na imagem, que ele é bem diferente do que está em volta, né? É porque é uma área preservada aqui de cerrado. Então a gente vai delimitar essa área aqui como sendo um novo parque aí na nossa camada de parques de Goiás. Ok? Aí pode, se quiser, pode preencher também os atributos, basta seguir lá o roteiro. Bom, e para criar novos mapas a partir do zero, né, você tem a possibilidade de criar aqui um shape vazio ou uma tabela do PostGIS. Né? Então se você vai criar ela do zero, você pode dizer aqui todas as colunas, inclusive o tipo geométrico, o SRID, tudo que você vai ter naquela camada nova vetorial. Ou você pode escolher uma camada existente, clica no botãozinho mais aqui, ele já pega o tipo da camada, se é de ponto, linha ou polígono, a projeção, o datum e também todos os atributos daquela camada, como referência. Aí, se você não gostar de um ou outro atributo, você pode vir aqui e eliminar dessa lista aqui. Mas tem um detalhe, dados edição vetorial sobre tabelas no PostGIS, você pode ter aí a surpresa de receber uma mensagem como essa, dizendo que a chave primária da camada ou da tabela que você está editando, ela não é do tipo autonumerável, quer dizer, ela não é sequencial, né? Porque se você vai adicionar novas geometrias, além daquela coluna dela ser uma chave primária, ela tem que ser do tipo autoincremento. E como alguns SIGs, na hora de levar o shape para dentro do banco, ele não põe essa propriedade de autonumeração, ele põe muitas vezes a propriedade lá de chave primária, mas ele não é autonumerável. Aí o que nós temos que fazer? Se é uma tabela que já existe lá com 50 geometrias, né? Ou você não sabe quantas geometrias tem naquela tabela, você pode digitar um comando aqui que é o select max FID, você vai ver qual é o número maior que existe naquela tabela. Ele vai te dizer lá, por exemplo, 50. Eu tenho 50 polígonos naquele mapa. Então você quer agora que o próximo polígono, o FID dele seja 51. Aí você pode criar uma sequence, que é um tipo de uma propriedade que tem no banco Postgres, você dá o nome da sequence e diz que ela vai começar com o valor que você obteve aqui em cima, que era o valor 50, com mais 51. Então você pode digitar esse comando aqui, ó, create sequence, o nome da sequência, start with 51, ponto e vírgula, e executa. Ele criou a sequência. Só que agora você tem que fazer com que essa sequência faça parte da tabela, da mesma tabela que você quer continuar fazendo a edição. Aí eu digito aqui alter table, o nome da tabela, alter column, dizendo que a coluna é FID, que tem aquele número 50, né, que agora vai ser o 51 para o próximo registro, set default, next val, entre parênteses e entre aspas, o nome da sequência que você criou aqui em cima, que vai estar dizendo que o próximo número é o 51. E aí, dali para frente, né, qualquer geometria que você for acrescentar no seu mapa, ele automaticamente vai criando a numeração para vocês do atributo FID aí. Ok? Então nós temos o exercício 2.3 para ser executado aí no TerraView, onde você vai criar um mapa do zero, e vai fazer a edição de linhas sobre uma imagem aí de satélite também. E nessa edição você vai usar a ferramenta de Snap, vai deixar ela habilitada ali para que ele faça o ajuste aqui do ponto inicial, cair exatamente num ponto existente da outra linha ali que está em azul. Ok? Então vamos ver como é que a gente cria algumas linhas sobre um mapa novo que vai ser definido para essa área aqui sobre a imagem. Ok? Então eram essas as ferramentas que a gente tem aí de edição vetorial do TerraView. Muito obrigado pela atenção, bons exercícios e até uma próxima videoaula.